quinta-feira, o juízo divino. Agora tudo que tinha sido, todas as pragas agora chegam ao fim, todos os apelos também chegam ao fim, toda essa saga no Egito agora também chega ao fim, porque agora Deus se manifesta, Deus intervém da maneira mais crucial, mais fatal possível, mas tudo isso em consequência da teimosia do faraó. Porque agora, à meia-noite, o anjo da morte desce e começa a ceifar a vida dos primogênitos do Egito. A essa altura, os hebreus estavam todos apostos com a roupa de sair. Deus disse: olha, vocês vão celebrar a Páscoa e tal, mas vocês vão ficar já com a roupa de sair. Deixem tudo arrumado, as roupas, os móveis, tudo que vocês forem levar, já deixem tudo pronto. Celebrem a Páscoa, mas já fiquem com o cajado na mão, porque no outro dia, dia seguinte, vocês vão pegar o beco. Então vocês já fiquem prontos, confiando na proteção que eu vou lhes dar. Vocês passam o sangue na porta e nem se preocupem, fiquem aí resguardados com as suas famílias, com todo mundo aí dentro de casa. Porque quando o anjo da morte chegar, ele vai passar por cima da casa de vocês. O bocejo diário. Ele vai passar adiante para atingir as casas que não têm o sangue, para atingir as casas que não têm a proteção. Então, os israelitas ficaram resguardados em suas casas. Agora, quando se teve algum egípcio que se converteu, que entendeu que para se salvar deveria estar do lado do povo de Deus, esses egípcios foram para a casa de algum israelita, ou então passaram o sangue na porta da casa deles, mas isso é um pouco provável. Eles foram para a casa de algum israelita que eles já conheciam, que eles já tinham alguma afinidade, e lá eles se protegeram dessa praga. Mas o que a gente tem na Bíblia de informação, essa informação é do Espírito de Profecia, mas no geral assim, todos os egípcios, eles perderam alguém naquela noite. Perderam um primogênito, perderam um filho primogênito, ou se o pai ou a mãe era um filho primogênito, também morreram. Então houve uma mortandade geral. Em toda a casa havia um morto. Por exemplo, o que você vê aqui no verso 29 e 30 de Êxodo 12. Aconteceu que à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do prisioneiro que estava na cadeia e todos os primogênitos dos animais. Então incluiu também os animais. O faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e houve grande clamor no Egito, pois não havia casa que não houvesse um morto. Se você for pesquisar na arqueologia, não tem relatos dessa noite aqui. Não tem relatos de que o faraó perdeu o primogênito. Por que não tem? Porque os egípcios não costumavam documentar fatos vergonhosos, fatos desagradáveis sobre eles mesmos. Vamos fazer uma estela aqui, vamos fazer um documento oficial dizendo assim, um anjo de um Deus desconhecido veio e matou todos os primogênitos, inclusive o meu. Ele não ia contar isso. Eles só contam, se você for olhar, eles só contam eventos importantes, que eles acham importantes para eles. Eles só iam contar eventos que fossem marcantes, que engrandecessem eles. Agora, um evento em que todos os egípcios perdem um primogênito, em que houve 9 pragas que acabaram com todo, que arrasaram com o reino, com os animais, com as plantações, eles evitavam contar isso. Embora existam, sim, alguns relatos de que as pragas do Egito foram documentadas, não com essa descrição que a gente tem aqui, mas de uma maneira dizendo assim, que o Egito foi assolado por fenômenos, por catástrofes naturais. Eles contam assim. Mas essas primogênitas não têm relatos porque foi uma ação divina que envergonhou o poder egípcio. Por quê? Porque o faraó ele era considerado filho de Ra, que era o deus Sol. Então o filho do faraó também era um descendente dos deuses. Se o pai era filho de Ra, filho de um deus, o filho também seria filho de um deus. E agora o filho de Ra perde o seu filho. Então isso
Então isso foi um golpe muito grande para o faraó, para todo o Egito. Isso foi um golpe gigantesco. E na arqueologia, quando vão explicar o que aconteceu o que aconteceu com o descendente desse faraó, por que que não foi o filho dele que assumiu, e sim outra pessoa, eles inventam um desdobro, eles inventam uma história dizendo que Amenhotep, que é o nome desse faraó aí, esse faraó do Êxodo era Amenhotep II, ele teve uma visão, ele olhou para uma esfinge, a esfinge começou a falar com ele, dizendo que tinha que colocar outro parente para ser o sucessor, que não era para ser o filho dele. Então, eles inventam uma história para dizer que não foi a morte do primogênito que acabou mudando a ordem da dinastia. Então, eles encobrem essa parte da história e inventam outra para poder justificar por que não foi o filho do faraó que continuou o reinado. Por que foi outra pessoa? Porque o faraó perdeu o filho naquela noite e depois perdeu o exército todinho no Mar Vermelho. E agora como é que ele reconstruiu o Egito? Então precisava documentar isso de uma outra maneira, sem ser vergonhoso para ele, sem acabar mal para ele. Imagina as futuras gerações contando essa história. Então, essa foi a realidade aí da... Exatamente. A Folha está colocando aí esse dado muito interessante de que alguns egípcios foram como os judeus, exatamente. Então, gente, por todo o vasto Egito, o orgulho de cada casa tinha sido derrubado. Gritos e choro e lamentação enchiam o ar. O rei e seus oficiais, com o rosto pálido e membros trêmulos, estavam apavorados diante do horror que dominava a todos. Então, diferente, por exemplo, não sei se é aqui, acho que é outro lugar que eu li, diferente do que aconteceu lá com Senaqueribe, quando ele acordou, ele viu que todo o exército dele havia sido morto. O anjo do Senhor tinha passado de noite e tinha matado todo o exército dele. Só que aqui na Praga dos Primogênitos, eles acordaram no meio da noite. De meia-noite, eles acordaram percebendo que tinha acontecido alguma coisa. Então, provavelmente, esse anjo não passou de maneira invisível. Houve alguma manifestação ali que deu para eles perceberem que tinha um vulto passado pela casa e o primogênito tinha morrido. Tem filmes que mostram tipo um brilho branco entrando na casa, como desse clipe que eu coloquei ontem. Tem outros que mostram como se fosse uma fumaça que estivesse passando de rua em rua e entrando em cada casa. Porque os pais perceberam que tinha uma coisa dentro da casa que tinha passado por cima da cama do seu primogênito e ele tinha morrido. Eles sentiram que houve alguma coisa ali. Então, todas as casas se acordaram de meia-noite e sentiram que o seu primogênito tinha morrido. E ali começou um choro, começou um grito. Imagina quão aterrorizante foi aquela noite, o quão horrível, quão apavorante foi ver aquela situação. Todas as casas tinham um morto. E o Egito gritou. Os pais pegavam os corpos dos filhos e iam até os deuses para tentar entender o que foi aquilo ali. Só nessa praga aí, voltando aqui ao costume do autor de mostrar os deuses que foram humilhados, foram derrotados 3 deuses. O primeiro foi a deusa Ísis, que era a deusa que protegia as crianças. A deusa das crianças, a deusa Ísis. A deusa Requete, que a gente já viu, a deusa que assistia as mulheres no parto. E também o deus Min, que era o deus da reprodução. Todos esses 3 deuses, e outros também que eram relacionados à fertilidade, foram derrotados na praga dos primogênitos. Não conseguiram proteger o lar, não conseguiram proteger as crianças, não conseguiram proteger ali a reprodução. Esses 3 deuses foram derrotados. E o faraó também, que era uma representação do deus Sol, filho do deus Sol, mostrando que o deus Jeová é muito maior do que qualquer outra imitação barata que se faz por aí. Amém. Então, gente, aí os deuses do Egito se mostraram impotentes diante de Deus. Agora, um paralelo que a lição faz que é muito interessante mesmo. Se você comparar esse capítulo 12 com o capítulo 1, tem uma história lá no capítulo 1 que a gente meditou quando começou essa lição e que vale a pena a gente trazer à tona. Lá no começo, o faraó mandou matar todos os filhos masculinos
do povo de Israel, não foi? E antes ele tinha chamado as parteiras para que as parteiras matassem, que as parteiras não deixassem viver nenhum filho do sexo masculino, e as parteiras se recusaram, e Deus fez o povo crescer. E depois que ele mandou jogar os bebês no rio, aí Moisés surge como libertador. Então, no começo o faraó tentou matar os filhos masculinos, mas Deus deu um jeito de tirar o libertador daquela situação. E agora o jogo se inverteu. Agora eram os filhos masculinos, eram os primogênitos do Egito que estavam morrendo. E isso mostra, gente, que tudo que a gente semeia, um dia a gente colhe. Tudo aquilo que a gente planta um dia, um dia a gente vai receber a consequência daquilo. E a maior reflexão que essa lição está trazendo hoje é a seguinte: todas as nossas decisões e comportamentos, tudo que a gente escolhe, não vai fazer mal apenas para a gente. Se você tiver a consciência de que muitas das suas decisões erradas, muitos dos seus pecados, não vão trazer apenas problemas para você e para os outros, você vai ficar com mais medo ainda de pecar. Porque muitas vezes a gente pensa assim, eu estou pecando aqui, mas eu não estou fazendo mal a ninguém, um pecado só para mim, eu estou só me prejudicando. Mas, se você lembrar de Acã, o exemplo de Acã deve permear a nossa cabeça, e o exemplo de Faraó também, deve estar na nossa mente o tempo todo. Quando eu faço mal a mim, eu não estou fazendo só mal a mim, estou fazendo mal a mais gente. Eu estou fazendo mal a um conjunto maior. Na igreja, quando um membro está em pecado, quando um membro está em desobediência a Deus, a igreja toda sofre. A igreja toda fica amaldiçoada por causa daquela pessoa. Sabia disso? Isso é uma coisa muito séria. Isso aqui é uma coisa que todo mundo deve ter em mente. Se um membro está infiel na mordomia, se um membro está infiel na guarda do sábado, se um membro está em adultério, a igreja, e ele continua na igreja ali, sem se arrepender, sem ser disciplinado, esse erro vai causar mal à igreja inteira. A igreja inteira começa a ficar estagnada, não consegue mais evangelizar, não consegue mais batizar, não tem mais prosperidade, a igreja toda vai para o vermelho por causa de uma pessoa que não se corrigiu, uma pessoa que não lutou contra o seu pecado e não venceu. Então nós temos que entender que o mal que você faz a você causa mal aos outros também. Um pai que bebe, por exemplo, ele está fazendo mal ao seu físico, mas também à sua família, porque ele começa a virar um mau exemplo para os seus filhos, pode até se tornar violento, enfim, todos vocês sabem as consequências do álcool na vida de uma pessoa. Não faz mal apenas para ele, faz mal para os outros também. Todo pecado tem uma consequência. Davi pecou com Batseba, mas aquele pecado causou a morte de Urias, e depois Deus disse que a espada nunca ia sair da casa dele. E filhos dele morreram, uma filha dele foi violentada, a vida familiar dele virou uma desgraça por causa de um erro que ele cometeu. Então, gente, o pecado é assim. Essa é a natureza do pecado. Ele causa destruição tanto para você quanto para os outros. É ao contrário do que é servir a Deus, ser obediente a Deus. Faz bem para você e faz bem para os outros à sua volta. Então, que escolha você vai fazer hoje? Vai seguir o exemplo do faraó? Vai deixar o seu coração ficar duro a ponto de o seu erro, a sua rebeldia, a sua teimosia causar mal a toda a sua família, a todas as pessoas que você tem influência? Ou você vai ser sensível à voz do Espírito Santo, deixar o seu coração maleável para Deus poder trabalhar e ser uma bênção, assim como Abraão foi, para todas as famílias, todas as pessoas com quem você tiver contato? Que essa possa ser a sua reflexão hoje. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, pelo que nós aprendemos aqui, estudando essas 10 pragas. Nos ajuda, Senhor, a não seguir no mesmo caminho do faraó. Nos dá um outro coração, um coração igual ao teu, para que possamos ser sensíveis ao chamado do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Abençoa o estudo do livro. Em nome de Jesus. Amém.